todos, nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje eu, Ivani. Eu, Miriam. Novamente, tudo bem, Miriam? Tudo bem. E nós falamos do nosso trabalho espiritual que acontece todas as segundas-feiras, às 8 da noite, no Grupo Espírita Alta de Souza, uma casa que sempre nos recebeu muito bem. E nós convidamos a todos a conhecer o nosso trabalho. Tá? Nós falamos também do nosso site, que é o marcelbenedetti.com. Nesse site vocês podem encontrar o curso de espiritualidade dos animais, o tratamento espiritual, como criar um trabalho espiritual para os animais, para quem tiver interesse, e tudo do mundo animal. E quem quiser também pode fazer os comentários ou tirar suas dúvidas através do e-mail marcelbenedetti@terra.com.br. Nesse e-mail também você pode mandar o pedido de tratamento à distância que nós fazemos na casa, né? E mande o nome do seu bichinho, a raça, a idade, o motivo do tratamento, o nome do tutor, que é quem cuida desse bichinho, e principalmente o endereço também para que a gente possa colocar no tratamento, tá bom? E nós convidamos a todos, né, a todas as segundas-feiras, se puderem, fazer uma vibração junto conosco pelos irmãos menores, e principalmente por aqueles que ainda não conseguiram entender que eles são nossos irmãos. Como diz no Evangelho, quem mais precisa de médico, né? Os sãos não precisam de médico, são esses quem mais precisam de oração, né? Nós que compreendemos e respeitamos os nossos irmãos, né? Precisamos de orações em outros sentidos, mas nesse talvez ainda não precisemos mais, né, amiga? E a gente convida a todos para vibrar com a gente às 8 da noite também, todas as segundas-feiras, que é no horário do nosso trabalho. E a gente agradece mais uma vez a toda a equipe da TV Luz, TV Web Luz, que sempre nos recebe com muito carinho, com muita atenção, né? E para quem tiver dúvidas, se quiser mandar uma pergunta, escreva para o TV Web Luz, tem lá os comentários, né? Critiquem, o que vocês quiserem lá que nós vamos responder, tá bom? E hoje, dando continuidade ao nosso último programa sobre vegetarianismo, né, Miriam? A Miriam, que é nossa companheira também de grupo, que é nutricionista, né, e nos ajuda muito com essa questão para ver a parte espiritual e a parte material, os benefícios ou não de ser vegetariano, né, Miriam? E nós começamos dando continuidade com ainda a parte de Kardec, agora entrando na Revista Espírita de 1858, no mês de abril. Estado físico dos habitantes de Júpiter. Logo na primeira revista já se fala de Júpiter, né? Eu acho que é o sonho de todo espírita é um dia ir para Júpiter, né? Não que ele seja o planeta mais evoluído, mas é o planeta que para nós é o mais evoluído, né, Miriam? E na questão 23 desse mesmo livro, ele diz assim: qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? E os espíritos respondem: puramente vegetal. O homem é protetor dos animais. É fantástico, né? Interessante. Mostrando que, assim, faz parte da nossa evolução a gente mudar o nosso tipo de dieta, né? Então, a gente deixar de comer outro ser. Porque quando a gente começar a estudar em doutrina, a gente começa a perceber. Para mim, eu, pelo menos, comecei a me questionar, né? Apesar de ser nutricionista há muito tempo, comia carne, mas de certa maneira eu comia carne, eu sempre falo que eu comia de gula, porque quando eu comia eu sentia um gosto ruim, mas continuava comendo. Até que um dia, quando eu já estudava a doutrina, e eu ficava pensando, mas como que a gente pode amar o outro se a gente come o outro? É uma situação meio estranha. Eu lembro que o Marcel sempre falava, né, que como que a gente pode gostar de cães e gatos e não gostar dos outros animais? E você comer, né, porque você mata um outro animal para comer. Mesmo estudando a nutrição e tudo mais, a gente sempre aprendeu que a gente devia respeitar aquelas pessoas que eram vegetarianas, porque antes as pessoas vegetarianas eram ligadas àquelas pessoas que eram meio bicho grilo, que estavam muito nem aí com a vida, né? E com o tempo a ciência foi mostrando que na verdade não é isso, né? Que o vegetarianismo faz bem para a saúde, existem vários trabalhos, as pessoas podem procurar, e hoje mais do que nunca está fazendo mal para o nosso planeta. Porque existe um grande número de animais que são criados na pecuária, onde você está desmatando a mata, desequilibrando, né? Então você está desequilibrando o ecossistema.
Existe o que a gente fala que é o pum da vaca, né? Que assim, os gases estão destruindo a camada de ozônio, você está contaminando o solo e a água. Hoje, para nós, a água está sendo muito importante, né? São Paulo hoje está sentindo o que é realmente não ter água. E em tudo isso, você está mudando o planeta. Então, uma questão, e fora a nossa saúde, né? E os animais. Como espírito, a gente tem que pensar nos animais como espíritos que realmente sofrem. Todas as pessoas, você pode perguntar para as pessoas que trabalham com esse tipo de animais, que por mais que trabalham lá, sentem que o animal está sofrendo, né? E eles se comunicam. Existe um estudo que as vacas formam um grupo entre elas, né? Dentro do rebanho, elas formam as amigas, as panelinhas, né? A gente pode chamar, né? O porco é super inteligente, né? As aves. E, por exemplo, agora quando a gente está chegando na parte do final do ano, aquela matança enorme, que são bilhões de animais que são sacrificados, que são mortos, muda a vibração do planeta. E existem animais que você nunca viu. Por exemplo, você nunca viu um Chester andando por aí, né? Então, que é um frango modificado geneticamente. Então, até onde isso realmente o homem precisa? Né? E as pessoas falam, mas a gente precisa comer e tal. E, na verdade, não precisa. Não precisa ser desse jeito, Não precisa né? ser desse jeito. Claro que eu respeito, quando vem me procurar como profissional, eu vou orientar os prós e os contras da dieta vegetariana, que toda dieta tem. Como qualquer outra dieta que você for fazer, hoje é muito comum as pessoas fazerem dietas bem restritas em relação a perder peso. Então, um dia come só melancia, ou come a dieta da lua, que é aquelas coisas e toda. E você vê que, assim, essas pessoas acabam tendo restrições que faz tanto mal para a pessoa, como que a pessoa, né, de repente, deixar você ser vegetariano, você deixar de ser carnívoro, não faz tanto mal como essas dietas doidas que o pessoal faz para emagrecer ou outras coisas assim, né? Não, sem dúvida, né? E na questão espiritual, né, amiga? O sonho de todo espírita é um dia ir para Júpiter, né? Com certeza. Ou seja, querendo ou não, vai ter que deixar de comer carne, porque senão não vai para Júpiter, né? Porque lá a alimentação, como ele diz aqui, é puramente vegetal, né? Os animais, isso está na Revista Espírita, né? Repito, de 1858, que é o primeiro livro da Revista Espírita. A gente relembra que são 12, né? 12 livros. Lembro que Herculano Pires falou que quem não leu a Revista Espírita não conhece o Espiritismo, que ali está todas as experiências de Kardec, outras comunicações e as considerações que ele faz sobre as considerações e os temas, né? Então é extremamente importante que se conheça a doutrina um pouco mais a fundo. Então não adianta, uma única vez não é suficiente para se ler os livros da codificação espírita, né? E saindo um pouco, vamos ver a opinião de outros espíritas conceituados como Chico e Herculano Pires a respeito da questão do vegetarianismo, né? Porque eu lembro que Kardec deixou claro que muita coisa viria a seu tempo. Não que não tenha sido dito na codificação, mas ficou muitas vezes de forma subentendida que as pessoas não tinham. Nós não tínhamos condições de entender completamente a doutrina naquela época, né? No livro Consolador, que quem dita espiritualmente é o Emmanuel, pelo Chico Xavier, na questão 129 é perguntado assim: é um erro alimentar-se o homem com uma carne dos irracionais? Né? E a resposta dos espíritos é assim: a ingestão da víscera dos animais é um erro de enormes proporções, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação. Mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige da cooperação de determinadas vítimas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. A gente percebe nessa questão, né, amiga, que o Emmanuel foi claro, né? E a gente acha engraçado, como nós já comentamos antes, o André Luiz, o Emmanuel, quando fala a respeito dos animais, não, acho que o Chico estava perturbado. Passou por um momento de perturbação. Devido, a gente até compreende, né, devido à dificuldade que nós temos de assumir que vamos ter que mudar, talvez, o nosso comportamento. Isso em todas as áreas, não só na questão da alimentação. Que a gente vai ter que passar a respeitar o outro ser, seja ele humano ou animal, que
um dia nós vamos ter que mudar de alimentação. No plano espiritual também, ninguém vai achar churrascaria no plano espiritual. Só se for para um brau. Aí vai ter que ir lá e, né, como passava, né, no livro Nosso Lar, vai ter que tomar aquela água rala, que parece uma água suja, assim, de qualquer maneira. Né? Mas a gente compreende que aqui existem, né, a gente gosta realmente de comer e tal. Mas a questão de não comer mais um ser vivo já é uma questão, além de, como você já comentou, de saúde, de respeito e uma questão espiritual até, né, amiga? Com certeza. O Emmanuel, ele coloca bem claro, né? Porque assim, na verdade está dentro da doutrina, só que demorou um pouco para a gente entender, para a gente começar a compreender. Quando a gente começou a falar de espiritualidade dos animais, né, ele deixou bem claro que realmente não é uma coisa muito saudável, tanto para a saúde como para o espírito, né? A gente tenta colocar que assim, que a gente aprende que o espiritismo caminha junto com a ciência. E hoje a ciência está mostrando que realmente você tem uma dieta vegetariana, você tem uma melhor saúde. Nós estamos respeitando a todos aqueles espíritos que ainda comem carne. É claro que ninguém vai obrigar, como da mesma maneira que ninguém vai obrigar você a deixar todos os seus defeitos e transformar em virtude de um dia para a noite, porque isso tem uma etapa, cada um de nós vai fazer. É importante que o espírita comece a ver com outros olhos, né? Porque é bem interessante, né? Quando você tem um trabalho espírita, normalmente o dirigente fala, olha, nesse dia você não come carne. Aí a pessoa naquele dia não come carne. Ou a pessoa passa por um tratamento espiritual, olha, 3 dias você não pode comer carne. Às vezes é 3 dias antes e 3 dias depois. Nossa, né? ela toma, ai, mas eu me senti tão bem, mas de repente começa a comer carne de novo. Não tem aquele processo. Porque assim, você pode deixar de comer carne e voltar a comer carne de novo, ou você pode realmente deixar de comer carne e não comer nenhum tipo de carne, mas você tem um motivo para aquilo, né? Você procura. Eu tenho dentro da minha prática clínica, as pessoas chegam e falam assim, eu não quero comer carne, porque eu estou me sentindo melhor, eu não quero comer carne, eu quero ter outras alternativas. Aí eu explico o que você pode e o que não pode. Como da mesma maneira, como profissional da saúde, muitas vezes a pessoa quer comer carne e eu tenho que orientar qual que ela pode ou não pode, por conta de diversas situações de saúde da pessoa. Então, como profissional, eu tenho que respeitar, e como espírita também eu respeito. Mas a gente luta por isso, a gente quer que as pessoas leiam, entendam o que está dentro da doutrina. A gente nunca saiu da doutrina, né? Apesar das pessoas falarem que quando o Chico ou o Emmanuel falaram alguma coisa da carne, eles estavam delirando, né? Perturbados. A gente brinca, né? As pessoas só levavam a sério, como quando André Luiz revela que existem animais no plano espiritual, não. Ele não estava vendo bem, né? Ele estava materializando, não era uma coisa boa, né? Estava plasmado. Estava plasmado, então ele nem sabia e de repente ele começou a plasmar, né? Então é uma questão que a gente pede que as pessoas comecem a ler e refletir e pensar um pouco mais, né? E ler em relação à ciência. Isso nós não estamos inventando, não é achismo nosso. Desde que a gente começou a estudar a espiritualidade dos animais, a gente começou a ver isso e sempre foi uma questão polêmica, foi o vegetarianismo. E continua sendo ainda dentro da doutrina espírita, mas a gente quer que as pessoas não enxerguem, principalmente os espíritas, como uma questão polêmica, mas é uma questão de a gente refletir, da mesma maneira que a gente tem que refletir, que a gente tem que perdoar, mesmo aquela pessoa que fez aquele crime cruel, que ainda é muito difícil para nós, mas que a gente possa refletir sobre todos esses detalhes. E começar a enxergar aquele irmão que está ali com a gente, que sente, que sofre de outra maneira. Exatamente. Muitas vezes se torna até uma questão de hábito, de costume. Como é uma questão cultural, né? Para nós mesmos, né? Porque um dia nós também comemos carne, né? E a gente, né, tentou, né, por amor aos animais, pelo trabalho que nós realizamos, também que fica incoerente, né? Você fazer um trabalho de ajuda espiritual aos animais e comer eles depois. Você seja hipócrita, então seria uma coisa muito incoerente para nós continuarmos comendo carne fazendo esse trabalho. Como a gente vê que algumas casas espíritas que fazem o trabalho com os animais têm esse comportamento. É uma hipocrisia, né? Falando português, claro. Mas a gente entende que essa mudança, né, amiga, não se dá de uma hora para outra. É uma mudança gradativa, muitas vezes só na próxima encarnação. Né, até para a gente mesmo foi muito difícil essa mudança, né? E a gente compreende isso, mas a nossa função enquanto espíritas é tentar conscientizar não só a parte do vegetarianismo, mas a espiritualidade dos animais, conscientizar a respeito de outras coisas e principalmente a gente tem que falar sobre coisas que a gente é capaz de fazer.
Não adianta também pregar o que nós não somos capazes de. A gente ter, como dizia Herculano Pires, temos que ter coerência com a pregação também. Né? Porque se a gente tenta, né, falar as coisas para as pessoas, tentar conscientizar, mas de coisas que nós também não somos capazes de fazer, fica uma grande hipocrisia, né? Então a gente deixa aqui, né, Ricardo, falamos do vegetarianismo por isso, né? Que a gente sabe que é difícil, a mudança é radical muitas vezes, a gente sabe que é muito complicado por causa dos nossos hábitos, não por uma questão, como você como nutricionista, não é uma questão que a gente precise comer carne para sobreviver, que não há necessidade, não há necessidade. E a gente aprova disso, mas a gente tem consciência de que não é um trabalho fácil. E respeito às outras pessoas, né? Porque algumas pessoas se sentem ofendidas, alguns espíritas. Ah, não, eles estão querem... Não, não é verdade, não é assim. Cada um tem o seu tempo, né? A gente precisa trabalhar isso, todo mundo precisa trabalhar isso, mesmo dentro do nosso trabalho. Alguns assistidos que vão ainda não são vegetarianos, mas eles já estão tendo uma consciência e acompanham a gente há um certo tempo. Quando faz só 7 anos que eu sou vegetariana, né? Ainda sou ovo-lacto-vegetariana, ainda como ovo, leite, ainda tem uma certa, dentro da ciência da nutrição, ainda tem uma discussão muito grande, comer ou não leite, né? Comer ou não o ovo, ser ou não vegano. Então tudo isso a gente tem que, assim, dentro do nosso entendimento, da nossa vontade, a gente chegar até lá. Né? Sem dúvida. E a gente vê um pouquinho também agora do Herculano Pires, né? Que ele diz assim... É no livro Mediunidade, esse livro é fantástico, Mediunidade, Vida e Comunicação, que o José Herculano Pires, no capítulo 11, que ele dedica totalmente aos animais, tanto que o capítulo se chama Mediunidade Zoológica, né? E nesse capítulo ele fala de passe, fala de muitos assuntos. E a parte do vegetarianismo, vejam o que ele fala. O sacrifício brutal e brutalizante de animais em nosso mundo é realmente repulsivo. Mas estamos num mundo inferior, em que as suas próprias condições naturais levam a isso. Um grave problema é a propagação efetiva do vegetarianismo na Terra. O da proteína em quantidade suficiente e em condições de fácil assimilação pelo nosso organismo. Mas será necessária uma profunda transformação das estruturas sociais e econômicas para que as técnicas renovadoras modifiquem as condições brutais do nosso sistema alimentar, com o aproveitamento dos vegetais que, como a soja, podem substituir a alimentação carnívora. Herculano escreveu esse livro 40 anos atrás, ou seja, já existia uma propagação a respeito. Mas ele deixa claro, né, amiga, que ele compreende que essa mudança não vai vir de uma hora para outra. Né? Mudar hábito é muito difícil, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho com pessoas que têm alguma patologia e precisam mudar o seu hábito alimentar por conta dessa patologia. Então fica muito difícil, né? De repente você descobre que é diabético, você deixar de comer açúcar é muito difícil, né? A gente brinca, parece que quando é proibido é mais gostoso, você quer comer mais. Não, sem dúvida. E assim, quando você fala da carne, não, porque a gente tem aquela história da nossa avó, não, você vai ficar fraquinho, né? Você vai ficar anêmico. E na verdade não é assim. Existem muitas pessoas que comem carne e são anêmicas, porque tem um erro alimentar. Os adolescentes de hoje, eles são obesos por conta de não comer tudo isso, né? Então é uma questão da gente estar realmente controlando, e aqui a gente pede como espírita para a gente estudar mais e a gente olhar com outros olhos esses nossos irmãos. Não, e eu acho interessante também que o Herculano Pires ele fala, né, da questão de acordo com a violência com que os animais morrem, aquela violência vem espiritualmente para a gente também, né? Então a gente acaba comendo um pouco aqueles hormônios, daquelas coisas todas que vêm até da parte espiritual dos animais, né? E o nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos a todos pela audiência. Qualquer dúvida, mande um e-mail para o TV Web Luz, que nós vamos responder com todo prazer. Fiquem com Deus e até a próxima. Né, amiga? Até a próxima, obrigada.